som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o tema é Por que insistimos em hábitos ruins? Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. E você pode contribuir para que o podcast esteja sempre no ar com episódios novos e muita informação. Para isso, basta compartilhar o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, em suas redes sociais. Isso nos ajuda muito a manter o projeto vivo. E quer colaborar com a produção do conteúdo? Basta enviar um WhatsApp para o 22 99 222 1003 com dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema. Isso nos ajuda também a produzir esse conteúdo que você ouve toda semana. E se quiser saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, acesse o meu site www.adrianofreitas.com e também pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. A gente sabe que deve comer melhor, se exercitar, parar de procrastinar, usar menos o celular. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda continua repetindo os mesmos comportamentos que a gente sabe que não deve repetir. E talvez a parte mais estranha ainda seja que às vezes a gente percebe que está fazendo algo ruim enquanto faz. Então, por que mudar esses hábitos parece tão difícil? Será que é uma falta de disciplina, falta de motivação? Ou será que o cérebro humano simplesmente não funciona da forma que a gente imagina? Esse é o tema deste episódio. A gente vai falar sobre os hábitos, né? Os hábitos ruins principalmente. Mas não no sentido de fornecer frases motivacionais ou produtividade da internet. A gente vai entender o que realmente acontece no cérebro quando um comportamento vira automático. E por que os hábitos ruins conseguem ser tão resistentes. Bom, para a gente começar a entender, a gente tem que retomar aquele conceito que eu sempre falo aqui, que realmente interfere em nossa vida muito, que é o fato do cérebro tentar economizar energia o tempo inteiro, né? O cérebro, ele consome muita energia. Aquilo que eu falei, é um carro que bebe muito combustível. Embora ele, em termos de peso, né, de tamanho, ele represente uma parte pequena do corpo, ele consome uma quantidade enorme de energia em proporção ao tamanho dele. Então, pensar conscientemente custa caro. Tomar decisões conscientes é caro. Então, por causa disso, o cérebro desenvolveu estratégias extremamente eficientes para automatizar comportamentos. Quanto menos ele precisa pensar, ficar ali remoendo e analisando possibilidades, melhor. E aí que vem os hábitos. No começo, qualquer comportamento novo que a gente tenha, né, quer seja quem aprende a dirigir, escovar o dente, no caso de uma criança que está começando, usar um aplicativo novo, aprender um caminho novo para alguma região, tudo isso exige atenção. Então, quando a gente aprende um caminho novo para um novo trabalho que a gente tem, a gente na primeira vez presta atenção, marca pontos de referência, a gente olha cada detalhe do caminho, raciocina sobre aquilo. Mas conforme vai se repetindo, né? A gente vai dirigindo todos os dias, vai usando o mesmo caminho todos os dias, uma criança começa a escovar os dentes toda hora, todos os dias. Aquilo vai se repetindo e o cérebro começa a transformar esse comportamento, esse fato, em algo automático.
Então você pode reparar que quem já dirige há, semanas, anos, começa a não ficar pensando mais o que tem que fazer, ele vai no automático. A mesma coisa, você vai para o trabalho todo dia usando o mesmo caminho. Por fim, você não está mais notando muita diferença, por mais que tenha coisas novas no caminho, só se for algo extremamente gritante, né, na rotina. Mas você não fica mais reparando os detalhes, você não fica mais pensando sobre esse caminho. Né? Isso tudo se torna automático. E existem estruturas que trabalham nesse transformar do que seria raciocínio em algo automático. Uma delas é o estriado. Essa região do cérebro, ela participa da automação de padrões. Então tudo que se torna um padrão de repetição, ele vira um comportamento automático. O cérebro literalmente aprende as sequências, faz aquilo de forma não pensada para poder economizar esforço e com isso economizar energia, que é o que ele precisa. Existe um modelo clássico chamado loop do hábito, que funciona basicamente em 3 etapas, né? Tem um gatilho, um comportamento e uma recompensa. Então, por exemplo, se você sente uma ansiedade, né? É um gatilho que muitas vezes dispara algum fato, dispara alguma atitude sua. Então você vai lá, tá ansioso e tal, você pega o celular e começa a rodar uma rede social ali. Esse é um comportamento, né? É o que você está fazendo a partir daquela ansiedade. E existe a recompensa, que, por exemplo, a sua distração na rede social, ela temporariamente reduz a sua ansiedade. E isso acaba sendo a recompensa. Então, o cérebro acaba registrando esses 3 elementos, né? Essa sequência. E quanto mais vezes esse ciclo se repete, mais forte ele vai ficando. Então, com o tempo, esse comportamento deixa de ser uma decisão consciente. Você simplesmente faz. Aí aparece uma coisa muito importante, né? O cérebro, ele começa a antecipar a recompensa antes mesmo dela acontecer. Só o gatilho já ativa a expectativa. Então você se sente ansioso, ele já fica naquela vontade da rede social e já te dá uma recompensa para te motivar a usar aquela rede social. Porque a recompensa nem sempre ela vem depois do fato feito. Às vezes ela é disparada, a recompensa, a dopamina, eu já falei sobre isso, para te mover a fazer aquilo. Então, você acaba tendo gatilho, ansiedade, e você acaba tendo uma vontade quase incontrolável, um hábito de pegar a rede social e rolar para se livrar daquela ansiedade. Isso de forma inconsciente, de forma automática completamente. Então, assim, muito se fala de dopamina, né? Todo lugar que você vai ver sobre dopamina fala, o hormônio do prazer, o hormônio do prazer. Mas essa informação está incompleta, pelo menos. Ele é o hormônio do prazer, sim, mas ela está muito ligada também à motivação e à antecipação de coisas. Ela não vai servir só para premiar algo que você fez. Ela vai servir também para dizer, olha, isso pode valer a pena, vai atrás, faz. É para te dar essa vontade de fazer, porque ela vai ter a recompensa. A dopamina também é liberada nessa situação, para te motivar a fazer. E isso explica muita coisa sobre esses hábitos que a gente não quer ter, esses hábitos ruins. Porque alguns hábitos ruins ativam esse sistema de recompensa, essa dopamina, com muita força. E aí a gente pode citar, por exemplo, o açúcar. O açúcar gera dopamina. E o açúcar gera essa recompensa antecipada ou nos move a fazer algo para ter essa recompensa em maior quantidade. E além do açúcar, isso acontece com notificações, vídeos curtos, compras, jogos de aposta, né, principalmente, e aquele scroll infinito, né, ficar rolando infinitamente a rede social. O cérebro adora um retorno rápido, algo que é fácil. Então, um vídeo curtinho é fácil de ver, você não tem que pensar muito sobre o assunto, aquilo ali está mastigadinho, em alguns segundos você já consegue a informação. Compras, né? Você ter coisas novas, aquela satisfação de ter algo que você queria, ou mesmo que você não queria, mas que é novo, que
sabe? Tá renovando coisas, o cérebro gosta disso. E até a rede social, né? Aquele scroll, mas o que rolar a rede social tem a ver com isso? É que o cérebro, ele gosta de processar dados e informação, mas ele não gosta de ter trabalho com isso. Ele foge de trabalho. E ali, ao rodar a rede social, você tem um bombardeio de estímulos, um bombardeio de informação, que é o que ele gosta, sem se dar trabalho nenhum de pesquisar, de ler, de fazer nada. Aquilo já vem mastigado para você. E isso ele gosta. Então, existe um descompasso, né? O grande problema dos hábitos ruins é justamente o que compete com eles, porque os hábitos saudáveis normalmente são aqueles que oferecem recompensas mais lentas, que não geram essa facilidade toda para o cérebro, né? O exercício físico melhora a saúde, mas não é uma coisa rápida. Você demora para ter os resultados de um exercício físico. Dormir melhor ajuda o cérebro, mas o benefício é gradual, não é uma coisa dormiu bem hoje, amanhã você está outro. Abrir uma rede social entrega um estímulo imediato, em segundos, mas você ler sobre um assunto, estudar ele, pesquisar, ler artigos longos, sabe, ler um livro, dá muito mais trabalho que rodar a rede social. Então a gente vê que a competição é injusta. Né, os hábitos ruins entregam tudo muito rápido e os hábitos saudáveis entregam a conta-gotas. E isso pesa. Né? Inclusive, o ambiente moderno explora exatamente esses mecanismos. Né? Aplicativos, plataformas digitais, eles são construídos para você estar sempre ali, estar sempre retornando. Então são notificações, é uma rolagem que não acaba. Se você ficar semana rolando o feed ali, ele vai ficar rolando na rede social, ele não vai parar nunca. Até quando você está desconectado da internet, você vê que ele ainda rola, repete coisas, mas rola. Então, você acaba ativando esses circuitos automáticos com muita intensidade. Né? O cérebro, ele vai responder muito fortemente a essas coisas mais instantâneas, mais rápidas. E ainda tem um detalhe, o cérebro gosta de recompensas imprevisíveis. Então, se você tem coisas que ainda tem um quê que ele não consegue prever, ele ainda vai responder mais fortemente. A rede social, ela reúne isso tudo, por exemplo. Ela, além de ter uma rolagem infinita, fácil, ela é imprevisível. Você nunca sabe o que vem por aí. Né? Pode vir uma coisa que te agrada, pode vir uma coisa que não te agrada, uma coisa que você vai rir, que não vai rir, uma coisa diferente. Então você nunca sabe o que vem ali embaixo. É diferente de você pegar um livro, um jornal, que um livro você sabe que vai ter uma história, sabe, né, que é todo um fluxo ali de texto que vai te levar a uma história contínua. Já a rede social não, é sempre coisas imprevisíveis e muito rápidas. E aí o cérebro fica em meio a uma disputa, né? De um lado, sistemas do cérebro mais automáticos, mais rápidos, mais impulsivos, e de outro, aqueles sistemas mais lentos, mais racionais, ligados ao córtex pré-frontal, que eu já falei sobre ele aqui também. O problema é que os sistemas automáticos do cérebro, eles são sempre e extremamente mais eficientes. Né? Justamente por essa necessidade do cérebro em economizar energia, eles acabaram se tornando muito eficientes, porque é constante do cérebro querer automatizar coisas para economizar energia. Então ele foi muito estimulado no correr da evolução humana. Então tornar as coisas automáticas e os hábitos, eles são sempre muito mais fortes do que as coisas pensadas, né? Os mecanismos envolvidos nas repetições e nos hábitos, nas coisas não pensadas, eles vão sempre ter uma força maior. Tanto que já deve ter acontecido com algum de vocês. Às vezes você está tão acostumado a passar por um certo caminho para ir para um trabalho, alguma coisa, que às vezes num outro dia você nem está indo para o trabalho, está indo para uma outra situação. Quando você se dá conta, você já está no caminho como se fosse
para o trabalho, não o outro caminho. Você, às vezes, automaticamente, se você se desligar um pouco, você acaba indo pelo caminho errado. Ou então algo que você precisa fazer de um modo diferente, quando você vê, você já fez, já começou a fazer da forma que você estava acostumado, né? Então isso acontece com muita frequência, justamente por causa dessa disputa e por causa da imposição e do peso maior aos hábitos. E isso piora quando você está cansado, né? Em fim de dia, num fim de semana que você já trabalhou a semana inteira. Então, toda vez que você está mais cansado, estressado, emocionalmente sobrecarregado, o que é automático, né? Os hábitos automáticos vão tender a assumir o controle. Porque a tua parte que raciocina, que pensa sobre cada detalhe, ela já tende a ser mais fraca. E quando ela está sobrecarregada ou cansada, isso torna elas ainda mais fracas e acaba sendo uma competição desleal com os hábitos, com o que é feito de forma automática. Por isso que algumas pessoas, às vezes, conseguem manter as mudanças que elas querem fazer por um certo tempo, por um certo dia, mas acaba em dado momento ela voltando para o padrão antigo, né? Justamente porque há um cansaço, há um desgaste, e aí o hábito retoma e aí ele ganha espaço e vai ganhando quando vê ela está com o hábito todo de volta, né? O cérebro ele vai sempre preferir o que é familiar, né? O que ele está acostumado e o que ele não precisa gastar energia. Então, talvez mudar hábitos não seja uma questão de ser forte. Você tem que ser forte, tem que ser disciplinado. Talvez não seja isso. Talvez seja mais uma questão de a gente entender como o cérebro funciona. Porque o cérebro ele não foi projetado para escolher sempre o melhor caminho. Ele foi projetado para economizar energia, buscar recompensas rápidas e repetir tudo aquilo que funcionou antes, mesmo que numa nova oportunidade aquilo não funcione adequadamente. E quando você entende isso, você para de lutar contra o cérebro. Você começa a tentar trabalhar junto com ele para aí sim vencer esses hábitos e criar novos hábitos automáticos, só que mais saudáveis. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da Mente Sem Muro. Som da mente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Quer colaborar com a gente? Compartilhe o canal, os episódios com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Isso nos ajuda muito a manter o projeto vivo. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! No ritmo da ciência vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência, enfim.